Em alguns casos, os fenômenos naturais podem ser lindos, raros e um tanto estranhos. No entanto, às vezes parecem verdadeiros milagres que nos fazem ver o quanto a natureza é incrível. Você já viu um tornado de fogo ou um tsunami de gelo? E que tal uma rachadura no chão que está prestes a dividir o continente africano? Vem comigo que eu conto mais detalhes desses e de outros fenômenos naturais surpreendentes. Tornado de fogo. Também conhecido como redemoinho de fogo, esse fenômeno é raro, mas acontece principalmente a partir de incêndios florestais, nos quais estão presentes correntes de ar quente. Sob certas condições, o tornado de fogo pode ter de 10 a 50 metros de altura, e felizmente a maioria deles dura apenas alguns segundos. Em casos isolados, eles podem ter até 1 quilômetro de altura, conter ventos superiores a 160 quilômetros por hora e durar mais de 20 minutos. O estrago que esse fenômeno pode fazer é assustador, pois os redemoinhos de fogo podem destruir árvores de 15 metros de altura. E o fenômeno é visto com frequência em época de queimadas. Em 2018, 2 tornados de fogo foram registrados no estado de Minas Gerais, em meio a um incêndio na plantação de uma fazenda, e as imagens são verdadeiramente assustadoras. Mais recentemente, neste mês de agosto de 2020, uma forte onda de calor atingiu a costa oeste dos Estados Unidos e fez os termômetros chegarem a marcar 54,4 graus no Parque Nacional do Vale da Morte. As condições extremas provocaram um grande tornado de fogo que foi apelidado de Firenado. Segundo especialistas, as condições climáticas permitiram que um incêndio florestal no norte do estado formasse o redemoinho de fogo. Seria uma vingança da natureza em protesto à destruição que o homem vem causando ao meio ambiente? Rompendo a barreira do som. Você já deve ter visto em filmes um fenômeno que, quando os aviões atingem tal velocidade, fazem surgir uma espécie de onda de choque que pode ser sentida por uma pessoa que está observando do solo. Por que acontece isso? Esse fenômeno é bem simples de explicar. Quando os chamados aviões supersônicos atingem a velocidade do som, dizemos que a aeronave voa em velocidade Mach 1, que é a unidade que indica que o voo é executado na velocidade das ondas sonoras. Na medida em que a aeronave vai aumentando, ela pode atingir valores superiores denominados de Mach 2, Mach 3 e assim por diante, que são múltiplos da velocidade Mach 1. Agora deu para entender de forma clara? Quando um avião se desloca mais rápido que o som, a aeronave comprime o ar à sua volta e aumenta drasticamente a pressão. Primeiro, é possível ver a passagem da aeronave e depois se ouve o estrondo causado. Isso porque a fonte sonora é mais rápida que o som. Em alguns casos, o estrondo é tão forte que pode quebrar vidraças e objetos mais delicados. Enorme buraco na Guatemala. Um enorme buraco de 100 metros de profundidade se abriu em 2007 na capital da Guatemala, matando 3 pessoas e engolindo várias casas. Em 2013, na Flórida, um buraco de poucos metros de largura levou consigo o quarto de uma casa e matou seu morador. Em 2015, uma imensa cratera se formou em uma área de camping em uma praia popular de Queensland, no nordeste da Austrália. Mas por que diabos esses buracos se abrem do nada? Esses fenômenos são resultados de um processo de erosão em que uma capa de rocha sob o solo, geralmente formada por rochas de carbonato de cálcio, como as pedras calcárias, é dissolvida por águas ácidas. A acidez da água surge porque quando a chuva se infiltra no solo, ela absorve o dióxido de carbono e reage com vegetação em decomposição. Com o passar dos anos, a erosão cria um sistema de cavernas e quando elas não suportam mais o peso da terra, acabam cedendo e formando um imenso buraco. Em áreas urbanas, há alguns sinais de alerta, como janelas e portas que não fecham mais completamente ou rachaduras que aparecem na fundação das casas. Tsunami de gelo. Se um tsunami por si só já é assustador, imagine um tsunami de gelo. No ano passado, dezenas de grandes blocos de gelo invadiram cidades dos Estados Unidos e Canadá, provocando uma série de problemas nas regiões afetadas. O motivo dessas ondas de gelo? Segundo especialistas, o fenômeno acontece por causa dos fortes ventos que chegam a 100 km por hora, que arrastam o gelo da superfície dos lagos e os levam para dentro das cidades. Geralmente, os tsunamis de gelo acontecem em costas
costas pouco inclinadas. Quanto menos inclinada for a costa, mais o gelo será empurrado para a cidade. Quando o fenômeno aconteceu, surgiram dezenas de imagens da internet que mostravam os grandes blocos de gelo invadindo estradas e atrapalhando o trânsito. Mas, felizmente, o fenômeno oferece pouco perigo. É muito improvável que o gelo irá invadir casas e deixar dezenas de famílias desabrigadas, a não ser que você more na beira de um lago ou na costa. Aí você pode começar a se preocupar. Raios com lava. Em janeiro deste ano, o mundo presenciou um fenômeno quase inédito. A erupção do vulcão Taal, nas Filipinas, repleta de raios. Se trata de um verdadeiro espetáculo da natureza, um pouco assustador. Não podemos negar que as imagens do fenômeno são deslumbrantes. Mas como é possível ter raios em uma erupção vulcânica? Esse fenômeno foi pouco estudado pela ciência. O que se sabe é que as partículas de cinzas vulcânicas, levadas pelo fluxo de ar, geram diferenças de potencial dentro da nuvem de poeira, resultando em raios, da mesma forma que acontece nas nuvens normais. Tentar comprovar essa teoria, uma equipe de cientistas da Alemanha resolveu fazer um experimento. Eles criaram um dispositivo onde um jato de argônio, um elemento químico, gera uma diferença de pressão, e tentaram simular exatamente a mesma coisa que acontece nos vulcões. Para a surpresa dos pesquisadores, eles conseguiram criar os raios. Como vocês podem ver na imagem, os raios foram filmados e os pesquisadores afirmaram que foram feitos sem nenhum condutor elétrico. Cratera com fogo eterno. Existe um lugar do deserto de Karakum, no Turcomenistão, que é chamado de Porta para o Inferno. O nome se deu porque se trata de uma enorme cratera com cerca de 70 metros de diâmetro em uma área que é cercada por uma quantidade significativa de petróleo e gás natural. E é exatamente por causa desse fato que dentro do buraco existe um fogo eterno que data desde quando os geólogos da extinta União Soviética perfuravam a região em 1971 para obter gás. O poço de fogo se formou por causa de um erro de cálculo simples dos cientistas soviéticos, que perfuraram o lugar para obter gás, mas a missão acabou dando errado. Com medo de que o buraco emitisse gases venenosos, eles resolveram colocar fogo, pensando que o gás iria queimar rapidamente. O problema é que desde então o fogo está lá, queimando incansavelmente. Atualmente o local é um símbolo poderoso das vastas reservas de gás do Turcomenistão. Enquanto o gás queima, os turistas aproveitam para conferir o fenômeno e fazer fotos legais, principalmente à noite. Divisão do continente africano. Há alguns anos, surgiu uma enorme rachadura que se estende por vários quilômetros no sudeste do Quênia. O problema é que não se trata de uma rachadura comum, mas sim de uma fenda que não para de crescer e que nos relembrou um fato: a África está se dividindo. Como todos vocês devem saber, isso também aconteceu há 138 milhões de anos, quando o Brasil se afastou da África. Isso não quer dizer que nós veremos a África se dividir. Na verdade, essa separação deve acontecer daqui a algumas dezenas de milhões de anos, formando um novo continente. A fenda percorre cerca de 3.000 quilômetros, desde o Golfo de Aden, na Somália, e segue sentido sul até o Zimbábue, passando ainda por Etiópia e Tanzânia, além do próprio Quênia. Essa região é exatamente onde acontece o encontro de duas placas tectônicas, a africana e a somali. Frente fria. Se você mora principalmente na região sul do Brasil, com certeza sentiu um tremendo frio no começo do mês de agosto. Em algumas regiões até nevou, algo raro de se ver, principalmente por causa da época do ano. Mas vem cá, você sabe por que fez tanto frio em uma época inesperada? Sim, se trata de mais um fenômeno da natureza. Pode ser no inverno ou no verão, não importa. Com a chegada de uma frente fria, qualquer região terá temperaturas baixas. Para quem não sabe, a frente fria é basicamente uma zona de transição entre uma massa de ar quente e outra de ar frio, que geralmente se formam em regiões de grande contraste térmico. Uma frente fria dura em média cerca de 3 dias e, felizmente, elas podem ser previstas com 15 dias de antecedência, dando um tempo para as pessoas se prepararem para curtir o frio. Esse fenômeno já fez nevar nos lugares mais inesperados do Brasil, como nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 2018 também foi registrado neve em um dos lugares mais quentes do mundo, no deserto do Saara. No caso, uma rara massa de ar gelado atingiu uma cidade da Argélia, cobrindo de branco partes das dunas na parte da manhã. Foi a 4ª vez em 37 anos que uma nevasca atingiu essa região do Saara. Esses foram alguns fenômenos naturais da natureza que parecem milagres. E você, já presenciou alguns desses fenômenos? Nos vemos na próxima. Até mais!